Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me guarida divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Fazer então a meditação, do estudo 55 do livro do céu, né? E o trecho, né? Muito incrível esse trecho que fala, né? Que a alma que vive na divina vontade é a joia de Deus, né? É o tesouro dele, né? Então, é muito grande isso. É o que Deus tanto deseja, né? É a alma viver na vontade dele, porque fomos criados para esse propósito, né? Então, é uma conquista dele mesmo, para ele mesmo, né? Através de cada alma que ele chama para viver na divina vontade. Nós somos feitos para isso. Então, é o tesouro mais precioso para ele. Então, que ele ama demais, 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 demais. E o que ele mais ama, o que mais consola Deus é falar dessa vontade divina, né? É muito incrível isso, né? Que é como foi falado, Deus fez todas as coisas. Lá no ato único de Deus, ele já fez tudo, não é? Ele sabe de tudo que fez das obras dele. Mas quando ele fala, e a alma ouve e fala também com ele, fala do que ele fez, quando você vai fazendo memórias, porque para Deus não tem assim, passado, presente e futuro, é tudo um tempo, o presente, né? Sempre presente, né? Sempre dia, né? Nas coisas de Deus é sempre dia. Então, quando você fala da vontade divina, né? Quando você contempla tudo o que ele fez, faz memória de tudo o que ele fez, isso é tão grande. O próprio Deus é que te conta, sabe? É uma carta de amor que Deus tem gosto de te explicar. Explicar o que ele fez, para que fez, qual que é a intenção com que ele fez cada coisa, porque cada coisa feita fala do amor dele, do amor dele. E ter essa alma atenta, aprendendo isso, é muito, 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 muito grande isso, né? Nossa, isso é tudo para Deus. Então, o que ele mais ama é falar do seu plano, é o assunto mais importante para Deus, né? Falar do seu propósito, porque tudo foi feito para esse plano. Esse plano, e tem um plano original para que tudo foi criado dentro desse plano original, nesse propósito que é a vontade de Deus. Então, cada ser humano dessa terra foi criado para essa finalidade, tudo foi feito para esse plano dele. Então, falar desse plano é o que mais consola, é o que mais agrada a Deus, né? Então, é muito grande ter essas joias, né? Que ele conquista, são filhos assim que dão toda a atenção para compreender esse propósito de Deus e viver esse propósito. Não é só compreender, né? Como foi falado, não é só entendimento, é penetração desse entendimento, é você viver na vida, na realidade, na prática, aquilo que você aprendeu. Então, ele vai estar com você quando você estiver lendo, te explicando, e também vai estar com você depois que você lê, vivendo. Ele é ator e espectador da sua vida. Então, é muito importante essas conquistas para Deus, porque tudo que ele fez, a própria redenção, foi tudo para alcançar esse propósito dessas joias, né? É o grande triunfo do próprio Deus, né? Dessas criaturas na vontade divina. É justiça isso. Isso é justiça, essa glória merecida, que o homem tem essa correspondência, essa gratidão para Deus. Então, aí, o que é o livro do céu, né? Essa carta de amor de Deus que ele manda para nos adornar, como foi falado, né? Que ela não vem, vamos dizer assim, ela não vem tampar, tirar, anular nada do que nós já aprendemos na base, na igreja, nada disso, porque tudo o que nós vivemos da criação, da redenção, da igreja, da base cristã, da fé cristã,
da Bíblia, da Palavra de Deus, do Catecismo da Igreja Católica, está tudo na vontade de Deus. O livro do céu vem adornar, vem dar uma explicação mais profunda do que Deus fez quando inspirou os homens e as mulheres, quando inspirou a igreja, né? E quando fundamentou essa doutrina através do magistério, através de tudo que tem, é a vontade de Deus. Ou seja, veio apresentar esse plano de Deus, que estava aqui oculto entre nós, né? Tudo foi feito dentro desse plano, tudo que existe hoje, tudo que vivemos da igreja, todos os sacramentos, né? Tudo que é da nossa fé, está dentro desse propósito. E o livro do céu vem explicar profundamente como Deus pensa e como Deus pensou em cada coisa ele fez, por que fez e qual que foi a intenção dele. Então, você viveu a vida eucarística através da base da fé e a igreja, tudo que ela fala da Eucaristia, tudo que ela entende da Eucaristia, tudo que está documentado, tudo que está relatado, todos os milagres feitos, né, até os sinais que ele deu, né, da sua presença no seu corpo e no seu sangue. Tudo isso, né, forma essa base. E o livro do céu vem explicar o propósito na mente de Deus, como ele vê, como ele planejou a Eucaristia. Então, vem explicar, mostrar a intenção de Deus quando ele instituiu a Eucaristia. Para quê? O que significa a Eucaristia? Então, ela vem adornar, ela vem ampliar, explicar, tipo assim, colocasse mais luz em cima de tudo que já está estabelecido. Então não é novo. Sempre existiu a vontade de Deus, não é? Mas era muito, é muito elevado a mente divina, tudo que ele fez, toda a intenção dele, né? Todos os seus planos, o ad intra, ad extra, né? Tudo que ele fez no seu ato único, a sua intenção. Essa linguagem de Deus é muito grande, então ele fez essa carta, ele fez esse livro, ele trouxe esses escritos para trazer, como se fosse assim, sabe quando você joga uma lupa nas coisas para você ver melhor, né? Com um olhar mais profundo, mais amplo. Então, a vontade divina é isso, né? Esse plano de Deus sempre existiu, mas como se não visse os bens, mas não o plano do qual gerou esses bens. E agora você vai ver o plano, né? Entrando na própria mente de Deus. Então, você jamais vê ele pelas obras, né? Pelos meios que ele deu, mas ele quer mais, ele quer que você penetre nele mesmo. Ah, não pode, Ruth, pode, né? E está no catecismo. O homem é capaz de Deus. Ou seja, se não fosse, como foi falado, se não fosse possível entender a Deus, nós não seríamos imagem e semelhança dele, porque ele nos fez imagem e semelhança dele justamente para a gente conhecê-lo. E ele nos deu memória, inteligência e vontade para isso, para a gente conhecer a ele, para nossa inteligência, né? Para a mente de Deus, a inteligência divina dele se derramar na nossa inteligência. Então é muito grande isso. Então, o livro do céu, né, veio para ampliar isso, né, para nos contar do próprio Deus, o próprio Deus contando a sua história, do seu plano na humanidade. É isso que é incrível, né? Na palavra de Deus você vê muita história dos homens de Deus, né? Tudo é a história de Deus na vida deles, é Ele, é Deus fazendo. Mas aí vem o livro do céu para explicar a história do próprio Deus, né? Para que ele criou tantas coisas? Por que ele falou para os profetas? Por que ele usou Moisés? Por que ele usou Abraão? Por que ele usou cada um, né? Por que primeiro? Por que precisou, né? Dos sofrimentos dos nossos patriarcas, cada sacrifício, o que significava? Aí no livro do céu conta. Cada sacrifício, cada suspiro, cada gemido, cada sofrimento, cada situação, o que os profetas passaram, tudo serviu de geme para vir a minha redenção, né? Então ele vai dando explicações que você falou, uau, que incrível, por que você fez isso? Por que você não pôde falar antes, Senhor? Não, por causa disso e disso. Por que eu coloquei as leis, né? Por causa disso e por causa disso e por causa disso. Como eu não entendia nada, o homem estava totalmente desconfiado de mim, não sabia nada, né? E aí vai explicando toda a trajetória que Deus fez para aproximar do homem de novo.
para o homem se aproximar dele, pois o homem não conhecia nada dele. Por que que ele manifestou milagres, sinais e outras coisas ficaram ocultas na sua vida, né? Quando Jesus se encarnou, aí vai explicando por quê. E também precisa ler os outros livros que deixou para as místicas, porque para cada um ele fala uma coisa, e para uma mostra um detalhe que não mostra para outra, né? E você vai e precisa de tudo para ligar o quebra-cabeça, né? Para ligar os pontos. E aí você vai entendendo o porquê que no período tal teve muitas manifestações, muitos milagres, muitos sinais extraordinários, né? Até chegar esse momento dessa vida mais simples, natural, em que Deus fala com o homem infuso, que é o ato primeiro, que era o propósito para o qual ele criou o homem nessa simplicidade. Mas o homem não era simples e por isso precisou de muitas coisas externas ao homem para chamar a atenção dele novamente, conquistar a atenção dele novamente. Aí você vai entrando na mente de Deus e os pontos vão se ligando. E aquilo que você já estudou e o que você está estudando mais para frente te ilumina acerca do que você estudou antes. Você vai ligando pontos e pontos e pontos e as coisas vão se encaixando. É incrível a conexão que há, né? Como que uma verdade traz outras, ilumina outras e confirma outras, e é incrível, né? E nunca para o conhecimento, nunca para o aprendizado, né? É muito grande isso, né? O que Deus fez. Então, o Senhor, Ele já nos tem, né? Ele nos conquistou, Ele nos resgatou, nós somos dele, Ele fala. Nós somos conquistas dele, nós pertencemos a Ele. Ele já nos tem, mas através do livro do céu, Ele vem chamar nossa atenção, que é uma atenção maior nossa, para a gente entrar mesmo no interior dele, né? E ver o que ele gosta, o que agrada a ele, né? A intenção que ele tem, o que ele deseja. Então, o livro do céu é para a gente se aproximar mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda, para a gente voltar ao estado original. Então, aí é que fala, né, que a gente tem que ter essa ousadia, essa fé de querer entender a Deus, de conhecer a Deus, né? De interpretar também o que está falando através dos escritos. A gente precisa ter essa ousadia, né? De buscar entender aquilo que ele quer, essa ousadia de chamar ele para ler junto com você, para te ajudar a entender o livro do céu. Então, precisa ter também essa disposição da alma de querer conhecer a Deus, de usar a sua inteligência mesmo, porque essa inteligência já é perfeita para conhecer a Deus, tá? Essa inteligência é perfeita. Não pensar se fosse de forma sobrenatural seria mais fácil. Se as coisas acontecessem tudo de forma sobrenatural, mas é aquilo, a gente não deve querer que Deus seja do jeito que a gente imagina. Ele é o que ele é e a gente deve querer o que ele quer, né? Então, qual que é o desejo dele? É reinar dentro do homem naturalmente, na sua inteligência, memória e vontade, dentro de você, não é? Então, colocar ali o Espírito Santo ali, infundindo em você o entendimento, mas com a sua mente funcionando, pensando, você não vai ser um robô que não entende nada, que não pensa nada, que faz atos assim, automático. Não é assim, os atos da divina vontade não são assim, né? É com conhecimento, é com conversa, é com interpretação, é com busca de entendimento. Ele quer você ali inteiro, né? Então precisa ter essa disposição. E à medida que, igual a Aline estava explicando, né, que à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai vendo a urgência que ele tem de falar disso, né? Engraçado, você fala assim, Senhor, o Senhor não precisa de nós, o Senhor é completo. A sua própria vontade divina te serve, né? Só para o seu plano, o Senhor mesmo tem o seu plano, a sua disposição, né? O Senhor é completo, mas Ele também quer essa glória dentro de nós. É justiça isso. Ter também a criatura, né? Vivendo nesse estado original, nessa ordem, com Deus ali nela. Então, quando ele fala dos escritos dele, ele fala com paixão, ele fala com amor. Quando ele fala da vontade divina dele, ele fala com muito gosto. Aí você vê o desejo que ele tem de que sua vontade se realiza. E ele compartilha com você e faz você. Quanto mais você se aproxima disso, mais você dá valor para esse bem e mais você também entende a urgência e a necessidade que tem isso
você fica envolvido nisso, você fica envolvido nessa mesma intenção, né? Então, quando você tem essa mesma intenção que Deus tem, você passa a amar essa intenção, esse propósito, as outras coisas perdem o seu valor, né? São segundo plano. A prioridade é essa, né? A vontade de Deus, que ela seja conhecida e amada. Porque você começa a ter no seu coração os mesmos sentimentos de Deus em relação ao próprio plano dele. Ele te conquista, ele te envolve. Sabe quando alguém te inspira tanto, faz tanto, mais tanto, e te convence tanto, 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 ao ponto de que você abraça aquele plano, você veste aquela camisa e passa a dar tudo, toda a sua atenção, investe toda a sua vida. Então, Deus investe primeiro em você quando traz esse conhecimento e te conquista te convence, te conquista tanto que você também veste a camisa junto com ele e você também abraça esse plano, se tornando também o seu propósito. Entende? O mesmo que ele quer. Só quer isso, Senhor, de mim, eu também quero. Só quer isso das criaturas, eu também quero. A sua vontade é a minha, somos uma só vontade agora. Então, ele te convence através do amor. Por isso que ele não está preocupado com números, porque ele quer qualidade, ele quer pessoas que estejam de coração, convencidas ele quer verdade. Ele não quer que seja algo que a gente fala da boca para fora, mas que aquilo que a gente fala, a gente está convencido de que isso é bom, de que isso é o melhor, com toda a nossa liberdade mesmo. Ele não quer que seja algo assim, ai, porque tem que ser, né? Fazer o quê, né? É assim, né? Não. Algo assim tá bom, mas assim, que a gente vive a nossa vida desligado, sem dar muita importância para isso, ou nem achando que é tudo isso. Ai, que exagero aí. Não é assim também não. Não, é assim também sim, né? Então, assim, quando você entra de cabeça numa coisa, sabe? Você entra de cabeça mesmo naquilo ali, é, te contagia, sabe? Passa a ser sua carência também, o seu desejo muito grande de satisfazer essa vontade dele. Você sabe a verdade, você sabe que ele em si mesmo, ele é completo em si mesmo, mas tem o elemento do amor, gente. O amor ama, né? E é amado de volta. O elemento amar, ser amado de volta é a parte do homem em direção a Deus que não foi dada, sabe? E diante de tudo que foi dado para o homem, a justiça não pode virar as costas para isso, porque seria. Aí eu vou falar da justiça mais para frente aqui, que eu entendi também, né, do estudo. É muito sério isso aqui. Mas eu vou seguir as anotações que eu fiz aqui para não me perder. Então, então você tem o mesmo desejo que essa vontade se realize e você pede. Agora, toda vez eu estou na missa, eu estou pedindo, né? Quando o padre fala assim, coloque suas intenções para essa Santa Missa, eu já coloco. Porque a gente precisa querer esse reino. Se não tiver quem queira, não tem reino. Se não tiver quem peça o rei, e não só peça, mas que prepare para receber o rei. Que dê essas casas, moradas para o rei habitar. Né? Precisa ter pessoas suspirando, desejando e dispostas a receber. Senão, não tem. Né? Então, você, do mesmo modo que era Nossa Senhora, entendia a urgência que era do Salvador vir, que era a missão dela na vontade de Deus, né? Desejar se preparar para o Messias. Ah, e ela nem sabia que ia ser a mãe, e já pedia por ele falar assim, ah, isso aí nem é para mim, é para outra pessoa, né? Mas ela sabia, ela conhecia a Deus, ela estava aqui totalmente, ela só vivia na vontade de Deus, então ela queria, e sabia da urgência que Deus tinha, que Deus queria, então ela estava ali aberta. Então assim também somos nós, precisa ter, né? Então, quanto mais você conhece a Deus e ouvir Ele mesmo falar do plano dele, que quando Ele fala, Ele é lindo, né? É lindo. Ele mesmo explicando para nós. Quando Ele mesmo explica para nós, mais apaixonado você fica, mais sequestrado você fica, a sua atenção vai sendo sequestrada, né? Você não consegue não falar disso, você não consegue não ficar nossa, um dia sem isso, né? Sem comunicar isso, sem ouvir ele, não consegue, né? As outras coisas ficam, né? É a ordem, para ordem. Na hora da ordem, a ordem tá sendo feita, o trabalho tá sendo feito, as coisas estão sendo feitas, mas ficam para acréscimo, né? Para o momento ali que você precisa fazer.
Mas você não quer desviar a sua atenção de Deus nunca, né? Mas aí ele explicou uma coisa, ele não quer só a leitura dos conteúdos, que a gente só ouça a escola e faça a nossa partilha e pronto. Ele quer a penetração desses conhecimentos, ou seja, a vida prática, né? Ele quer ver na sua vida o você assimilando esses conteúdos, que essa assimilação é com atos, com vida prática mesmo, com vivência, né? Porque ali as coisas vão acontecer. Deus vai mandar estado de ânimo para nós. Vai vir situações, e nessas situações é que a gente coloca os conteúdos, vamos dizer assim, na prática, né? É quando você ouve assim, por exemplo, o Senhor fala assim, tem um trecho do livro do céu que fala assim, ó, que qualquer pensamento ruim, tipo assim, que os pensamentos assim humanos, de misérias, pensamento bobo, imaginação boba, né? Que é aquilo que a gente no começo ele carrega com a gente, né? Considere tudo como esterco, né? Considere tudo como esterco. Essas distrações, imaginação, para a gente não ficar com imaginações, considere essas coisas aí tudo como esterco. Então ele fala de um nome pesado para você perceber que é horrível mesmo. Então ele precisa falar para você como ele vê. Para mim isso não vale nada. Isso aí é uma porcaria mesmo. Então considere essas imaginação uma porcaria mesmo. Essas coisas aí, detalhes bobo, pensamento bobo que ocupa a sua cabeça como porcaria mesmo, né? Enfim, né? Pensamentos de impureza, tudo, né? Porcaria mesmo. Então aí, você leu isso. Aí você vai colocar na prática, não é? Você vai colocar na prática também. Você não vai ficar perdendo tempo com imaginação boba. Não vai, não é? Por quê? Porque você ouviu na prática, você ouviu no ensinamento que ele disse sobre isso, então você vai ver na prática. Jesus falou que não presta, que não vale a pena, né? Eu não vou contemplar a realidade da vontade divina, você ficar imaginando com imaginação, com fantasia, então isso aí já é para descartar. Tipo assim, é quando o conhecimento, por isso que tem um cerco da vontade divina. E é interessantíssimo que quando a Arlene fala assim, não é à toa que Jesus pede para a gente a ordem dos estudos. Porque se a gente estuda tudo bagunçado, não seguir na ordem das coisas, né? Por um exagero, não, eu quero saber o que está falando no estudo de hoje, mas se eu estou atrasada, eu tenho que assumir. Olha, eu me atrasei nos estudos, então eu vou lá e vou estudar onde eu parei. Mas o interessante é que quando você estuda na ordem, você consegue ver o cerquinho da divina vontade acontecendo na sua vida. Você consegue ver situações que você viveu e ou você viveu e depois fala, nossa, tô lendo aqui agora e passei por isso, ou você tá lendo e depois você passa e entende. Mas você consegue ver na sua vida e quando você entende na prática, você entende muito melhor a teoria. Porque se você só vê na teoria e não tem prática, você não tem. Você vai falar com aquilo sem sentimento. Você vai falar daquilo como algo assim, um comentário. Ah, é lindo isso, bonito, mas não causa nada em mim. Não tem um. Dentro de mim não toca nada, né? Não toca nada e nem consigo passar direito também a informação, porque não é algo que diz respeito à minha pessoa. Mas quando você está no cerco da vontade de Deus, é muito interessante os acontecimentos, porque estão tudo interligados também. É como se fosse assim, ó, na ordem você consegue ver as coisas certinha. Na desordem não dá. Na desordem é uma mistura de informação, uma confusão que não tem como. Então, ele gosta da ordem, né? A divina vontade é equilíbrio e ordem. Então, quando você está na ordem dos estudos, tudo se encaixa, as peças se encaixam, né? As coisas ficam claras, sabe? E tá bem interessante isso também. Percebo muito isso também, que você não consegue penetrar nesses conhecimentos assim, trazendo para sua vida, se for feito ou de qualquer jeito a meditação, a leitura, né, também, se for feito assim com pressa, de uma forma muito rasa, né, sem assim você querer ruminar, entender, também não consegue, como também não consegue se não tiver na ordem. É muito importante estar ordenado com os estudos, seguindo certinho onde parou e fazendo certinho, porque aí você vai ver as coisas se encaixando. É muito interessante isso também, muito interessante.
como que Deus faz as coisas, né? Tem que ter uma ordem ali, né? Então, mas ele quer a penetração, então, desse conhecimento. Porque, por exemplo, você vê lá que Jesus visita as almas com amargura. Você vai ver fazendo isso direto com a Luísa, né? Ele trazendo situações difíceis, né? De amargura dele. E a Luísa ali, às vezes, vê Jesus com a coroa de espinho na cabeça dela. E ela pega a coroa de espinhos e põe na cabeça dela, né? Aí, na prática, o Senhor te deixa passar pelo mesmo. Só que não é que vai Jesus aparecer com a coroa de espinho, você vai tirar a coroa de espinho e pôr na sua cabeça uma coroa de espinho, sabe? Mas às vezes te permite ter um pensamento horrível naquele dia, pensamentos horríveis. Você fala, não, não é coisa minha, não tô querendo pensar isso, mas vem. E ali tá te dividindo, e tá deixando você sentir o que a cabeça sente. Ele não diz que ele é a cabeça e cada pessoa é os membros, né? Então, vai tudo para a cabeça, né? O que acontece nos membros, vai toda a desordem dos membros, a cabeça sente, não é? Então, vai para Jesus tudo. Aí ele te permite sentir para você reparar, né? Sentir um pouco do que ele sente, porque você nunca consegue sentir em toda a proporção que ele sente, mas dentro da sua capacidade e também da sua atenção, ele te permite passar por uma situação e para você ser ali a cabeça, sentindo aquilo que os membros causam à cabeça, para você reparar. Mas se você estiver desligado também do que você já leu, você fica perturbado. E na verdade é para a sua memória trabalhar. Opa, li isso! Jesus, nossa, agora eu entendi por quê. Como que Jesus visita a gente com os espinhos? Que é receber um espinho da cabeça de Jesus, da coroa de espinho de Jesus na minha. Passei por isso. Mas não é só passei por isso e pronto, o final acabou. Não. Aí você vai partilhar, né? Vai partilhar por quê? Porque às vezes a outra pessoa que leu, como foi falado, o livro do céu é difícil de entender. Quando o próprio Deus falando, é muito elevado. Por isso que o livro do céu, ele é simples e não é ao mesmo tempo. Porque é muito elevado o que Deus fala no livro do céu. Tem muita luz ali. Parece que uma terra tão fértil. Quanto mais se cava, mais coisa você acha. E nunca acaba. De tão fértil que é. Então, quando você conta a sua experiência, do seu entendimento, o outro irmão que talvez é o mesmo trecho e não entendeu bolhufas, né? Vai entender mais quando você conta. Como você viveu aquilo? Olha, gente, eu entendi esse trecho porque eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. É assim que eu entendo. É ouvindo muito, principalmente a Aline, né? Que mais conta, que mais explica e traz situações da vida dela. E é assim que eu fui aprendendo. É assim que eu fui mais entendendo o livro do céu. E eu não tenho vergonha de falar isso. Não tem que falar a verdade, né? Eu aprendo assim. Eu aprendo muito depois que ela entende. Não sei. Mas é assim, gente. Eu sou pequena. Eu entendo depois que ela entende, né? Ela entender as coisas e explicar o que ela entendeu, parece que aquilo cai na minha cabeça, parece que abre para mim também, né? E às vezes eu sozinha lendo, muitas coisas eu não consigo, mas Jesus quer que a gente também tenha essa intimidade com Ele. É para a gente aprender pelo exemplo de para a gente também ser assim com Jesus. É para a gente também, né, igual, não ficar dependente. Mas eu não tenho vergonha de falar isso, porque é o que me ajuda, né? Se a Aline não contasse as experiências dela, como ela assimilou essas verdades e não desse os exemplos que ela dá, eu não entenderia nada e não saberia também ajudar ninguém. Eu não poderia também nem entender na minha própria vida se eu não tivesse uma outra pessoa falando, porque sozinho lendo realmente é difícil mesmo. É difícil mesmo. E por isso que é bom ouvir o irmão, porque se a pessoa se isola e vai estudar sozinho, ela pode entender tudo errado da vida da divina vontade, só lendo. Porque precisa penetrar nesses conhecimentos através da vivência da vida, porque senão a pessoa acha que, para mim viver agora eu tenho que viver em cima da letra que está escrita aqui, ó. Luísa se isolou de tudo e ficou na cama. Então, a partir de hoje, essa vai ser minha vida. Vou pegar meus filhos e vou dar para adoção, vou dividir isso para os parentes, né? Vou separar do meu marido, vou ficar num lugar sozinha e nossa Senhora, vai fazer vários atos fora da vontade de Deus, né? Achando que está fazendo. Então,
As coisas é muito equilibradas, as coisas na divina vontade é muito pé no chão, muita realidade, muita inteligência. Tá vendo que tem que usar a inteligência para entender o livro do céu? Porque senão você fica no sobrenatural da coisa e pensa que as coisas têm que ser daquele jeito ali. Aí você fica assim, nossa, a Luísa tirou a coroa dos espinhos de Jesus, vou pegar as 24 horas da paixão agora e ficar o dia todo meditando a coroa de espinhos de Jesus. E não, tem que usar inteligência, entendeu? A sua inteligência, ela é muito santa, sabia? Ela só fica bagunçada quando tem o elemento vontade humana trabalhando, pensando e agindo e opinando, né? Mas a inteligência é algo muito santo, porque ela vai te ajudar a olhar para a realidade. Opa, eu não sou Luísa. Minha inteligência vai dizer o quê? Eu não sou Luísa, não sou solteira, tenho esposo, tenho uma casa, tenho trabalho, então tenho uma vida. Então, como Jesus, eu vou viver isso que o Senhor está ensinando, também podendo eu receber suas amarguras, como a Luísa recebeu, mas da minha vida. E mesmo quando você ouvir, aí você também tem que usar a inteligência para ouvir o que o irmão está explicando. Porque senão você pega o pé da letra e não vê o que Jesus está ensinando. Olha, olha, a Aline falou daquele jeito com o esposo dela. Então hoje, assim que o meu esposo chegar, eu vou falar exatamente igual. E você pega tudo como regra. A inteligência vai te dizer, opa, a mensagem esquece a pessoa da Aline. Olha o que Jesus está ensinando através do exemplo que ela está trazendo. Opa! Olha, quando o Senhor colocou para ela, deu a ciência para ela do que ela deveria falar para o esposo dela, ela falou para o esposo dela. Ah, então, eu preciso também viver conectada a Deus, porque pelos conhecimentos do livro do céu, para mim saber o que dizer para o meu esposo em situações assim também, preciso usar a inteligência. Porque senão as pessoas pegam tudo ao pé da letra e distorce tudo. Então, é muito importante essa vida também na prática para você não entender, né? E não sair distorcendo. E a partilha também. Porque de repente você não entendeu o que você viveu, mas alguém vai ouvir e vai poder ajudar. Outra pessoa vai poder ajudar, ou se você. Igual, às vezes eu partilhava algo que eu achava que eu tinha entendido errado, e ali, né, o Senhor corrigia e ótimo, ótimo, ótimo. Aí me ajudava a entender, a penetrar nesses conhecimentos conforme Deus queria. Então é muito importante isso, é muito importante isso. Por isso que a gente vive a vida natural, né? É o sobrenatural no natural, né? Então, por isso que a vida prática é muito importante. Deus não vai. Nossa Senhora, esses dois elementos é muito importante. A assimilação que você tem é muito importante, porque não é um conteúdo só para ser dito teoria. A vida na divina vontade não é conhecimentos na vontade divina, é vida na divina vontade. E vida é movimento, tudo que você realiza, sua respiração, o que você fala, o que você pensa, com quem você fala, com quem você vive, onde você vai. Tudo é vida, é tudo que está na sua pessoa, tudo que você passa, né? Tudo não, tudo está escrito pela vontade divina. A sua vida está traçada pela vontade divina. E você vai entendendo isso, que Deus está traçando a sua vida. Não é você que está. Ah, eu que estou escolhendo como vai ser meu dia. Não. A vontade divina está te regendo. E você vai vendo isso. Aí você vai ver, nossa, quando a Luísa fala que ficava abandonada na vontade divina, é verdade. Eu vejo que eu vivo um abandono muito grande. Eu vejo realmente que quem rege minha vida é Deus. Essas confirmações são importantíssimas. E você vai lá e complementa com o livro do céu. Sabe, gente, eu percebi que eu vivo no abandono à vontade divina mesmo. Sabe esse trecho tal, do volume tal, do dia tal? Jesus não fala que o abandono à vontade divina é isso, assado? Pois é, o que eu estou vivendo mesmo, que eu percebi isso hoje, que eu vivo num abandono muito grande, que eu não sou uma pessoa mais assim tão desesperada que eu era. Gente, isso podemos dizer assim, isso é cingir os rins. Aí sim, essa pessoa cingiu os rins. Aquela palavra realmente, ela pode dizer que cingiu os rins. Foi compreendida de verdade. Isso é muito importante. Por isso que não tem pressa tanto com questão de quantidade, né? Ele quer, por isso que pede para você estudar na ordem, né? Para assimilar direito, né? E prestar atenção no que está aprendendo naquele momento. É muito importante. E é sempre, é contínuo, não pode parar, senão, Nossa Senhora, né? A vida na divina vontade não para.
né? As coisas na divina vontade não tem interrupção, né? É continuidade. Então, não é divina vontade, né? Então, vamos lá. E a felicidade quando você sente que quando tá aprendendo? E aquilo que foi falado, né? Se você presta e dá atenção pouco, você também entende pouco, né? Vai depender também da atenção, da disposição, do desejo que você tem de aprender e de viver plenamente isso. Então, ele vai poder. É, é aquilo, né? É de acordo com o que você também tá disposto. É. Pensa assim: tem um banquete, né? Aí, se você vai lá e dá só uma beliscadinha, você só pode falar daquela beliscadinha que você deu do que você comeu, né? Agora, se você come um prato cheio, você tem muita coisa para falar da comida, do sabor, do tempero. Então, depende da sede que você vem, da sede que você tem para as coisas de Deus. Depende muito é, desse desejo. E ele não quer só que a gente fale, eu quero, eu desejo. Ele quer isso prática. Por isso que ele não tá olhando vontade no sentido. Porque uma hora você pode ter um estado de ânimo e não tá com nenhuma vontade. É um desejo concreto, ato, né? Fato. Ele quer os fatos, né? É a realidade. Então, Deus não nos quer robôs, ele quer livre para fazer a vontade dele, tendo consciência dos atos, o que, que é o melhor de Deus em cada situação, o que, que ele deseja para você, qual que é o melhor naquele momento, né? Tem situações que você diz não, tem situações que é sim, que seu sim seja sim, seu não seja não, mas quando ser sim, quando ser não. Por isso, a necessidade de estar sempre conectado com Deus, com a vontade de Deus, porque Ele é imutável. Então, você vai viver situações e vai lá na sua memória, vai acessar lá a sua inteligência e já sabe o que Deus pensa disso. Então, não vai mudar. É imutável. Então, você já sabe o que Ele pensa de determinadas situações, então não vai mudar, não é? Não vai mudar. Então você vai ter aquela atitude coerente com aquilo que você já sabe, né? De como do que Jesus pensa. Se você não souber, você precisa perguntar, né? Precisa esperar também, sabe? Não é empurrar a vontade de Deus, é ela que te move, né? Então, isso também é muito lindo, né? De você querer entender a vontade de Deus, de você não querer fazer nada é, que seja da sua cabeça. É uma coisa simples que eu passei ontem, é bem simples, mas aí que eu fiquei pensando assim, Senhor, eu não sou livre e sou ao mesmo tempo, porque assim, eu não sou livre de mover as situações conforme o meu gosto. Eu não movo as situações conforme o que é confortável para mim. Eu vi isso, né? Falei, nossa Senhora, realmente os gostos acabam, é tudo a sua vontade divina, o meu gosto é a sua vontade divina. E ao mesmo tempo eu sou livre, porque eu poderia dizer não, mas aí naquele momento eu falo, não, eu não quero dizer não, eu quero a sua vontade. Então eu fico assim, não, eu sou livre assim, não estou fazendo forçada aquilo, não faço assim forçada. Por mais que às vezes assim o cansaço pode chiar um pouco, mas aí na hora eu abraço a sua vontade com disposição. E quando eu vou com ela, eu não sou mais, eu sou livre nela. Quando eu vou com ela, tudo flui. Uma coisa simples que aconteceu, né, para explicar isso que eu tô falando, mas assim, eu tava indo não desci do nada. Eu só falei com meu esposo aquilo que Jesus estava pondo no meu coração. Falei assim, que eu mesmo, que falei de mim, não fiquei falando, ah, Jesus falou isso para mim. Não, não falei não. Falei assim, mas eu tava sentindo assim, nossa, que eu tô precisando de ordenar, Bruno, umas coisas. Eu tô com as roupas assim já rasgadas mesmo, não tô tendo assim, umas blusas nem pra ir pra igreja direito, assim, porque eu sou muito assim de. Vou usando enquanto dá, né? Pois eu tava precisando, mas aí à medida que puder a gente compra. Falei assim pra ele, falou, não, a gente dá um jeito aqui, faz umas contas aqui, nós vamos agora mesmo, nós vamos hoje mesmo. Falou assim comigo, ele, meu esposo, já falou. E assim, eu não tava falando pra já ir de uma vez, porque eu já tava fazendo outras coisas, né, em casa e tal, né? E aí ele falou, vamos, Ruth, já resolver isso. Eu falei, seu Bruno, mas eu posso olhar isso com calma, não tenho. Na hora que eu falei isso, porque realmente eu não tava com aquela disposição de sair, aquela coisa, não, nem com aquela preocupação de resolver isso agora, não, né? Mas aí na hora eu fui parar, eu fico pensando em quê? Eu fico pensando assim, mas e o que que Jesus está considerando? Aí eu fico na hora pensando assim nele. Na hora me vem aquele pensamento assim, mas o que Jesus está pensando disso?
Porque se não ter assim, a opinião dele, não é a opinião dele, né? É a opinião dele, ele que manda. Eu fico muito preocupada com o que ele tá vendo, com o que ele tá pensando, com o que ele deseja, sabe? Na hora assim. Então, eu não sou livre no sentido assim, de olhar o que eu desejo, o que é melhor pra mim. Tipo assim, tô cansada, não tô bem. Talvez não teria, mas na hora eu penso assim, mas e ele? Como ele. E na hora me veio uma coisa muito clara: aproveita o tempo para resolver já isso, para não ficar preocupada com isso mais, né? Justamente porque também ele não quer perder tempo, você ter depois a cabeça toda para ele. Então, ó, aí ainda me mostrando os fatos: ó, já tá aí, ó, já tá te chamando para ir, as coisas tá favorecendo você resolver agora, já faça, já resolva, não perca tempo. Tipo assim, fomos, né? Compramos o que precisava. E aí eu já tava querendo voltar para casa, mas aí meu esposo foi pro supermercado. Achei que não ia fazer compra. E tinha que fazer compra, coisa que tem que resolver. Já tá lá para resolver. Só que quando chegou lá, o supermercado tava lotado, filas gigantes, não se pode esperar para passar. Nem que eu tava querendo escapar de dor, de sofrimento, nada disso não, entendeu? Mas assim, não sei. Aí na hora que ele falou assim, nós vamos, meu esposo já tava decidindo não ir, porque não tá muito cheio, nem tinha carrinho de compra pra gente pegar, pra entrar no supermercado, de tão cheio que tava. Só que a minha esposa pensou, e eu não faço minha vontade de falar assim, não, vamos então, vamos logo, eu não quero não, não quero ficar não, vamos embora. Eu já fico pensando, e o Senhor Jesus? Eu fico quietinha, esperando ele, entende? Então, na hora ali que não é nem ele que falou nada, é o meu próprio esposo que virou e passou, veio um casal que deixou, já estava descarregando a compra deles e deixou dois carrinhos. Aí meu esposo pegou os carrinhos e já estava indo para fazer a compra. Eu fui sem questionar nada, tá? E as coisas fluíam rapidinho, resolvemos tudo, assim, sabe? Para ficar também o tempo disponível para eles, sabe? Então, assim, as coisas acontecem assim, mas o que eu acho interessante é isso, sabe? É que você é livre. Você é livre, mas assim, é, como que eu posso dizer isso, Senhor? Você não põe a sua vontade. Então, você deu essa liberdade. Você não pensa no que é mais assim confortável para você. Você pensa o que é agradável para Deus. Se de repente na situação meu esposo falasse, você já está cansado, né? Vamos para casa, ótimo. Mas se naquele momento já é para resolver, para já ficar, resolver, fazer a compra logo, faz o que tem que fazer, ótimo. Então aí eu fiquei brincando assim, não, Jesus, é engraçado, eu sou que me empurra. Sabe, eu sou livre nesse movimento da sua vontade divina, nesse fluxo. Eu não me sinto escravo, eu não me sinto assim, ai, que pé no meu, como é que fala? Que pedra no meu sapato. Ai, meu Deus, eu tô com chumbo nos pés. Que dificuldade. A gente sente que voa, porque as coisas fluem com Deus. Quando você põe a sua vontade, nossa, é tanta confusão que sai disso, né? E quando é com Deus, parece que Ele até te dá uma força para fazer as coisas, e as coisas acontecem, tanto que a gente fez a compra rapidinho, e quando chegou, já tinha lugar para a gente passar, não tinha um filão para passar no caixa, já tinha um caixa livre, fluiu, ainda saímos cedo, e aí quando a gente estava chegando no estacionamento, tinha um pôr do sol lindo, ainda falei assim, nossa, a gente recebeu um presente, ó, Deus está nos dando a graça de ver o pôr do sol, saindo agora do supermercado, e nós colocamos tempo no pôr do sol. Você vai vendo assim o amor de Deus em tudo, te ajudando a resolver as coisas, dar ordem rapidinho para as coisas fluem, as coisas acontecem assim, quando você vê, sabe? E quando parece, quando você põe muito obstáculo, nossa, é uma pilha de coisa que você arruma depois de coisa para resolver. E Deus deixa você resolver tudo rápido. Para quê? Para você ter a cabeça disponível para Ele, para as coisas dele, para você ficar livre para Ele. Então, é muito interessante as coisas quando é a vontade de Deus que está conduzindo. Resolve fácil, sem confusão. É bem interessante, né? Então nós somos livres da vontade de Deus. Ninguém, não é uma coisa que te obriga, não é uma coisa assim que impôs, assim. É tanto assim que meu esposo nem me vira para mim e fala assim, não, nós vamos agora porque eu tô falando e não sei o que, não sei o que, e você sente, nossa. Não, ele fala assim, ele até fala assim, então vamos embora. Mas você fica pensando, não, o que o Senhor quiser, né?
Você fica prestando atenção em Jesus. Interessa que Ele desenhe. Você não quer mover nada. Você não quer pôr sua mão em nada. Você quer deixar Ele mover tudo, as coisas. Então é muito interessante essas coisas que vão acontecendo. É coisa simples, mas para explicar assim que é muito interessante como Deus conduz a nossa vida. E você vive no abandono em Deus e uma profunda confiança. Foi tudo no dia certo, no momento certo, do jeito que Ele queria, não é? E quando você está obedecendo por uma coisa, assim, não é. Você não fica, ai, eu estou desobedecendo a ordem. Não, você não fica assim, porque tem situações assim que também. Que naquele momento você já fez o que tem que fazer. Aquele momento ali você entende que não é uma coisa tão urgente. E que naquele momento ali você está aproveitando o tempo, né? Que para se dedicar a estudar os conteúdos. Precisa estudar, precisa ter esse tempo para você prestar atenção, né? É muita luz essas partilhas e assim, parece que é luz, e se você não ficar atento, você vai perdendo, né? A gente é tão pequeno que mesmo assim não consegue entender tudo, mas o máximo você tem que ficar, né? Dar o seu máximo de atenção ali, né? Então, dizer para Deus é muito importante você assimilar isso justamente para você viver. Porque se você entender mal também, você não consegue viver isso, né? Você não consegue ficar em paz, não consegue entender isso na sua vida. Então, aquele momento que é para isso, você não põe as coisas no lugar. Você é o mais perfeito, o que ele mais deseja, né? Então, é muito interessante isso. Então, a vontade de Deus é esse perfeito, né? E, e nós somos essas joias de Deus que vamos ensinar as outras almas, né? Aquilo que a gente aprende de Deus. Por isso que a gente precisa partilhar o que a gente vive. A gente não pode deixar de dar, sabe? Porque do mesmo modo que o que o outro trouxe para nós, do que vive e do que aprende de Jesus, nos alimentou, se a gente também não alimenta o próximo com aquilo que a gente está vivendo e experimentando, a gente está sendo egoísta. Aí a justiça fica louca. E com razão, porque é ingratidão. Você está comendo, 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 comendo. E é igual os filhos que comem, enchem a barriga e não falam muito obrigada pro pai e pra mãe. Nem fala se a comida ficou boa, não. Não fala nada da comida. Tanto faz, tanto fez, ter comida ou não ter comida. Não é assim. Então, as coisas de Deus é para ser apreciada. E quando a gente não vive para nós. A gente é um canal aberto, né? Para receber e para doar, para receber e para doar. É para passar pela nossa via e chegar até o irmão. Então, quando Deus tem uma informação para dar, Ele faz passar pela sua via, para ser entendido pela sua via, e para você comunicar através de você. É como se fosse um. Pode falar filtro? Acho que pode, né? Porque aí você vai trazer a vivência também da prática, te ensina a explicar com simplicidade o que Deus está falando. É isso que é legal, porque às vezes a teoria é tão difícil de entender, mas quando você entende na prática, você sabe explicar. Você sabe explicar coisas complexas, né? De entender. Mas quando você vive na prática, você sabe explicar de um jeito simples. E quando você entende de um jeito simples, os outros vão entender também. Aí os outros conseguem entender também. Ah, então é disso que Jesus está falando? Ah, entendi agora porque que ele diz isso. Obrigada, estava com nó no meu cérebro. Então, por isso que a gente passa para o outro. Então, precisa partilhar o que a gente vive com Deus, com a nossa simplicidade mesmo, com o jeito que a gente sabe explicar, dando os exemplos que Ele nos dá, né? Que é a nossa própria vida. Então, é muito interessante. Então, olha para você ver como que é interessante. Ele não quer, tipo, aparecer assim, uma voz no céu falando, ouçam agora, eu estou falando, né? Tipo assim, ele quer passar por essa via humana, a comunicação dele, e quer passar pela sua boca, né? Para você trazer na sua pequenez. Por isso que eu falo, não pode acabar a sua pequenez, porque a sua pequenez vai simplificar. Vai ser um meio que eu vou usar para simplificar, né? Porque eu sou muito grande e é difícil me entender. Por mais que vocês queiram, vocês me abraçam com a intenção, mas eu sou enorme. Então, quando passar pelas suas vias humanas e aquilo que vocês conseguirem assimilar na vida de vocês, é muito importante vocês falar disso, porque é a forma de conseguir
traduzir a minha linguagem, que é muito elevada, para os outros. Então, é isso que a Aline faz, recebe de Deus e vai traduzindo para nós. Esses exemplos que ela vai dando ajuda muito. Trazer, por exemplo, essa palavra ajuda o outro a entender, né? Transformar aquilo em exemplos simples, práticos, como ela falou assim, da pessoa que Deus, quando está falando da sua vontade divina, é como aquela pessoa que está entrando no quarto e revendo seus troféus, né? Tudo que fez, a sua obra, a alegria que ele sente de rever, e que nós também somos assim. Nós também sentimos alegria de lembrar de todas as coisas boas, né? De rever as coisas, né? As conquistas e tudo. Pois é, Deus é assim também. Por isso que nos fez assim, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E ele colocou isso em nós para a gente entender como ele pensa. Então, quando você vai trazendo exemplos, facilita o entendimento. E para trazer exemplos, tem que se abaixar, né? Tem que se abaixar. Então, por isso que eu falo, não é para você crescer, seja pequeno, senão você não vai conseguir, na hora de falar, se abaixar, né? Não é para ser grandão, não é para pensar, não, para falar da vontade divina tem que ser o doutor na teologia, tem que dizer as palavras mais chiques que existirem no português. Não, não. E é por isso que quando a gente fala, a gente conta a nossa vida, nossos exemplos simples, né? Mas são vidas, é a realidade que a gente viveu e aprendeu. Nossa, quando meu filho não quis me ouvir, igual eu dou aula para meus alunos e vejo a dificuldade que é. Você fala, 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 e uma mosca chama mais a atenção deles do que o que a gente está falando. E você vê como que é difícil. Você fala, 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 mas você vê que a pessoa não consegue ficar muito tempo assim, ouvindo, não tem paciência. Olha, não é o que Deus passa também? Entendeu? Aí você falando, olha, gente, olha, quando o Senhor fala que a nossa atenção, que a vida na divina vontade é o martírio da atenção, e só quem ama dá atenção mesmo, porque quem não tem interesse não presta atenção. Eu vejo isso nos meus alunos. O aluno que tem vontade de aprender mesmo, que está ali de coração, eu vejo que ele fica mais atento. Aquele que está com raiva de estar ali, só fica olhando, esperando a hora de ir embora. E não consegue absorver muito da aula. Aí você vê também que para as coisas de Deus é assim também. Tem gente que não tem paciência para ver as coisas de Deus. E Deus sofre muito pela falta de gratidão dessas pessoas, que Ele deu a palavra dele, está dando alimento para essas pessoas, e essas pessoas não têm paciência para esperar nem para ser alimentada. Quer engolir tudo. Não tem paciência. Então, se é um vídeo muito longo, não querem ouvir. Se é uma homilia muito longa, já olha no relógio na hora de ir embora. Olha o que Deus faz. Tá vendo que uma coisa simples da vida me ensina sobre Deus? E não pode passar batida essas coisas. Então, se eu não for pequena, eu vou olhar isso e vou falar: ai, não posso falar essas coisas, não tem nada a ver isso. Isso não é meditação na divina vontade, contar da minha vida, eu só tenho que ler escrito. Que ler escrito o quê? Não adianta eu só ler escrito e na minha vida essas coisas passar batido, não, né? Ler o escrito vai ser para iluminar a minha própria vida. Vai ser para mim entender Deus, como Ele age na minha própria vida, para me conhecer Ele, justamente para mim não passar batido as coisas da minha vida. E Ele vai falar, Ele vai agir, pode ter certeza. Pode ter certeza, tá? É muito legal. Mas a gente tem que também estar interessado, né? Não pode ter preguiça, não pode ter, ai, não, se eu ficar contando tudo, vai ser muito tempo de meditação. Pode ter preguiça. As coisas de Deus não pode ter preguiça, não. Então eu vejo isso, eu falo com meus alunos, não pode ter preguiça, não, deixa a preguiça de lado, porque senão não consegue aprender. Não é a mesma coisa que Jesus faz com a gente, não fala com a gente, que fala que às vezes a alma desanimada é quase morta, né? Alma desanimada. Ele não fala isso, do problema é que a falta de disposição da pessoa, aí ele faz eu ver situações assim, não é? Mas se eu também não falar aqui, se eu não virar partilha, não adianta. Então, e Jesus, né, vai nos comunicar suas dores para a gente penetrar nos sentimentos dele, né? Então é muito interessante isso, né? Todas essas situações é para a gente penetrar nos sentimentos dele, para a gente ver assim o quanto a vontade humana é que é o problema. Ela não tem paciência, gente. A vontade humana não tem paciência com as coisas de Deus. Para você ver que ela é o problema, para você entender que ela é o problema.
que ela é o problema, é o desinteresse, é o analfabetismo funcional, que é a própria preguiça e desinteresse que a pessoa tem. Ela não quer sair daquele estado. É mais fácil eu falar que eu tenho um problema, porque assim é uma justificativa, né? Para mim não me mover, para mim não melhorar. É mais fácil eu falar que eu tenho um problema. É uma desculpa que eu dou pro próprio Deus. Tipo assim, não se meta com a minha vida, Senhor, porque eu tenho um problema. Não se meta na minha vida, Senhor, porque eu tenho um déficit de atenção. Não me cobre nada, Senhor, porque eu estou deprimido. Quantos fazem isso? E essa falta de ingratidão é o que pesa diante da justiça de Deus. É a maior dor dele. Que ele mesmo, como foi falado, ele mesmo, o maior problema dele não é que Deus está sofrendo, Deus é triste e tal. Mas é a ingratidão que fica, porque a gente não pode ver Deus como um palhaço que vê os erros dos seres humanos e fala, eu já perdoei, tá tudo bem, não tem problema, chega aqui, chega mais, vamos nos divertir junto, pode vir, pode chegar. Diversidade, unidade, e pronto, fraternidade. Um Deus assim, ó, que finge que não vê as coisas. Porque a divina vontade que equilíbrio e ordem, os atributos de Deus estão todos dentro dessa vontade divina. E a justiça de Deus, gente, ela não é brincadeira, não. Então, o próprio amor de Deus é muito equilibrado. Então, um pai que passa a mão ou finge que não vê os erros dos filhos, não é misericordioso, não é bondoso. Então, se Deus fosse assim, ele não negaria. Se ele não fosse justo, negaria todos os outros atributos dele, porque todos os atributos dele estão dentro de uma justiça muito grande. Então, o ser humano não ser grato diante de Deus é muito, muito sério. O ser humano não voltar para a ordem e não ser grato diante de Deus é muito, muito sério, muito sério. E a justiça pesa tudo, mede tudo, porque ele merece receber a gratidão. Ele merece. Isso é equilíbrio, conservar as coisas. Deus não pode ser desprezado. Ele não pode ficar no desprezo. É muito interessante essa explicação da graça. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o Senhor deu tudo de graça, então tá ótimo. Peraí. Só que a gente tem que entender uma coisa. A graça não foi por causa de nós, foi por causa de Jesus. Se hoje a gente recebeu pelos méritos de Jesus, não é? Mas esses méritos precisam ser reconhecidos e vividos na nossa vida. Se a gente não agradece esses méritos, meu Deus do céu, a justiça pega, pega. E outra coisa, por mais que Jesus ele veio justamente para ele, nele ser depositado tudo, para ele ser o novo Adão e receber tudo o que o primeiro negou, né? Ele veio fazer isso em nome de todos nós. Jesus veio nos dar a graça, a vontade de Deus, mas mesmo assim precisou depois vir a Luísa, porque Jesus não tinha nascido na culpa, ele era inocente reparando. Então precisava de um culpado reparar por todos, alguém que estava dentro desse contexto de pecado original, reparar, que foi a Luísa. Só que aí Jesus agora abriu todo esse caminho, deu todo esse conhecimento. Agora a justiça fica louca se não tiver esses filhos que vivem na vontade de Deus. Se tudo que Deus fez é para restituir a santidade original e não ter esses filhos que vivam na santidade original, que não voltem para a ordem. Então, isso é muito grande. Esse é o vazio. O vazio é justamente ele ter doado tudo e não ter as pessoas para receber. E não receber os bens de Deus é ingratidão. Mas não é receber no jeito assim, eu só quero venha a nós, eu só quero que faça isso para mim. Não é isso que é receber as coisas de Deus. Não é isso que é receber. Não é isso. E seja feita a sua vontade, é receber essa vontade de Deus, querer ser regido por essa vontade de Deus, querer viver pela ordem. Jesus deixou todo o manual da vida na graça. Então, se a pessoa não vive na graça, isso é uma falta de gratidão enorme diante de Deus. Deus deixou a sua vontade divina. Se não se vive na vontade divina, isso é uma ingratidão diante de Deus enorme. E a justiça não vai fechar os olhos para isso. Não vai. E tá certo. Tá certo. Tá certo. Você faria a mesma coisa. Imagina você entre irmãos na casa do seu pai e você vê alguns irmãos do seu pai dando comida, dando roupa. Deu tudo. Tudo que os filhos não foi capaz de comprar, o irmão mais velho, Jesus, comprou e deu e trouxe. Mas aí eles pegam e estragam essa roupa,
estraga os móveis, rasga tudo, cospe na cara do pai, reclama da comida, não é capaz de agradecer. Aí você vê o pai, tudo bem, eu amo vocês, oh, meus queridos. Aí vamos supor que cada atributo de Deus é um que vive na casa, um ministro que vive na casa, um ministro desse rei. Aí esse ministro da justiça vai falar, opa, olha aí, o que o fulano fez? Você acha que se o rei fala, não, ministro, sai para lá. Então, por que você me instituiu, seu ministro? É como se tudo. Olha, mas e sua lei? Você mesmo não está obedecendo a sua lei está muito clara aqui, ó. A justiça funciona assim, 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 assado, né? Isso funciona assim, assim, assado. Você acha que Deus é desequilibrado para sair do seu próprio plano? Não. Ele é justo, ele é bondoso, ele é misericordioso. Então, uma coisa está conectada à outra e nenhuma se separa. Não tem misericórdia sem justiça. Não tem justiça sem misericórdia. Os atributos de Deus estão todos alinhados. Oi? Pode falar. Não vai não. Os atributos de Deus estão todos alinhados. Está tudo na perfeita ordem. Então, gente, por isso que Deus é justo. Né? Então, ele merece todo o reconhecimento, toda a gratidão. Então, isso é muito, muito importante entender. Né? Isso é muito grande. Amém? E aí eu vou estar, né, terminando, porque essa aqui é a parte um da meditação, e então eu estou comentando tudo o que eu anotei aqui, tá? E aqui, ó, a gente precisa se dedicar, né, para a gente conseguir penetrar nesses conhecimentos. Precisa ter a nossa intenção, né, de penetrar nesse conhecimento, mesmo a gente sendo pequeno, gente. Deus sabe que nós somos pequeninos, vamos aprendendo aos poucos. Mas esses poucos precisa ser todo dia, é contínuo. Não é uma coisa que começa e para, que começa e para, começa e para, não. É perseverança, é constância, né? É não parar nunca, né? E de compreender, de assimilar, de estar aí ligados aos acontecimentos da nossa vida, que Deus fala através de todos, Deus fala em várias situações com a gente, e a gente precisa estar assim atento. É aquela música, precisa estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Então a gente precisa estar atento. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe.